Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje eu vou corrigir com vocês a aula remota número 3. Essa aula foi enviada dia 15/2, segunda-feira passada. Nessa aula, o que vocês teriam que fazer? E eu quero que vocês observem muito em todas as atividades enviadas, os procedimentos, como eu devo proceder para realizar a minha atividade. Primeiro, vocês tinham que copiar no caderno o número da aula, a data e a matéria. Isso vai acontecer, gente, em todas as aulas de vocês, não é só de hoje, não. Nem foi só a aula número 3, não. Esse caderno de vocês, ele tem que estar extremamente organizado para que quando a gente voltar às aulas presenciais, vocês estejam com o material em dia. Esse material vai ser arquivado. Eu pedi para que vocês anotassem o título do capítulo 1 do livro de História, que se chama História e Tempo. Vocês teriam que assistir ao vídeo enviado com atenção. Eu coloco sempre na atividade o link do vídeo para vocês. E eu salvo essa atividade em PDF. Então, quando você clicar, colocar o dedinho em cima do link, o vídeo vai abrir automaticamente. Se você não conseguir, é só me pedir pelo privado, não tem problema nenhum. Eu pedi para que vocês guardassem o vídeo no celular, para a gente usar nas aulas posteriores, porque ele é simplesmente um resumo do capítulo 1. Não fui eu que fiz o vídeo, porém o vídeo atende à nossa necessidade. Copiar e responder as atividades propostas, mesmo que você imprima essa aula. Isso é muito importante, porque se eu imprimir essa aula, professora, eu posso apenas responder na folha impressa? Não. Tá vendo aqui em cima? Eu vou mostrar para vocês um detalhe. Aqui está escrito assim, carga horária, 2 horas aula. Quando eu calculo a aula, quando eu monto uma aula, eu penso em 2 horas aula. Então, para vocês fazerem essa atividade, vocês gastariam em média 2 horas aula. Claro que tem aluno que vai mais rápido e aluno que vai mais devagar. Agora, é claro que se ele imprimiu a atividade e respondeu na folha, ele fez muito mais rápido e não pode ser contada a carga horária. Então, é muito importante que vocês atentem para isso. Pode imprimir? Claro que pode. Ah, professora, eu quero manter meu caderno organizado com todas as aulas. Excelente. Eu tenho impressora e eu posso imprimir. Ótimo. Porém, você vai ter que fazer o que foi pedido no procedimento da atividade. Depois eu peço para que vocês enviem para mim uma foto nítida através do WhatsApp, no caso, no meu número privado. Eu peço também que a letra seja muito legível, viu, gente? A foto tem que ser tirada de preferência na vertical, né? Por quê? Porque ela em pé fica mais fácil de eu visualizar aqui na minha casa, ok? Então, vamos à correção da atividade para não fazer um vídeo muito longo. Copie o texto e complete os espaços em branco com as palavras do quadro abaixo. Então, eu dei um banco de palavras com 10 palavrinhas. Dei um texto. Vocês assistiram ao vídeo. Agora, vocês vão completar esse texto para mim. Então, o texto está lá, a história e o trabalho do historiador. Eu já trouxe o texto completo aqui para vocês embaixo, para facilitar também a correção. Então, vamos lá. O texto vai ficar da seguinte forma: a história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, utilizando os vestígios que a humanidade deixou. Então, a gente sempre deixa algum vestígio, algum sinal, alguma marca, alguma pegada, entre aspas. E o historiador vai usar isso aí para descobrir o que houve no passado. Esses vestígios também são considerados fontes históricas. Então, o historiador, o trabalho dele, parte das fontes históricas. Existem 3 tipos de fontes históricas: a fonte oral, a fonte escrita e a visual. Vocês vão aprender isso mais lá na frente. Então, eu só estou adiantando o que seriam essas fontes históricas. A partir disso, a história tenta compreender as mudanças e permanências do tempo presente. O que mudou? Né? Por exemplo, a gente muda, a gente cresce. Eu, com 6 anos de idade, era uma pessoa diferente do que eu sou hoje, né? A nossa aparência visual muda, a nossa cabeça muda, a forma de se vestir vai de acordo com a moda, né? Até mesmo a nossa forma de se comunicar. Já houve uma pandemia há tempos atrás e os professores davam aula via rádio. O aluno tinha que ficar ouvindo rádio em casa para acompanhar as aulas. Hoje, vocês fazem via WhatsApp e agora eu estou fazendo um vídeo de correção. Então, você vai abrir o vídeo no seu celular e vai conseguir corrigir com o seu caderno também aberto. Então, isso aí
mudou, né? A forma como a gente se comunica. O que que permanece no tempo? Por exemplo, uma igreja de Ouro Preto, um patrimônio histórico, né? Isso são permanências. Mesmo que o tempo passe, as igrejas em Ouro Preto não vão mudar. Elas vão continuar do jeito que foram construídas. Vão ser preservadas, mas elas não podem ser modificadas. O trabalho do historiador é colher informações sobre o passado para analisá-lo e tentar compreender a sua relação com o presente. Essa palavrinha passado também, ela se encontra no banco de palavras, tá, gente? Então, ela também vai ficar de vermelho aqui. Ok? Então, a questão número 1 está corrigida. Agora, vamos para a questão número 2. A número 2 eu tirei do livro de vocês. Então, vocês iam observar uma imagem, copiar e responder as perguntas sobre essa imagem. Gente, fiquem bem atentos em casa, porque toda imagem tem legenda, e toda legenda fala sobre a história da imagem. Então, a gente olhando a imagem, a gente sabe que isso aqui é um jogo de futebol. Pelo uniforme dos jogadores, eu sei que é um time brasileiro. Afinal de contas, né, nós somos brasileiros e conhecemos o uniforme da nossa seleção. Porém, olha aqui a legenda. Jogadores da seleção brasileira de futebol comemorando um gol na Rússia no ano de 2018. O que a legenda já me mostrou? A seleção é brasileira, eles estão em plena Copa do Mundo, o ano é 2018 e a Copa acontece na Rússia. Entenderam? Então a legenda falou por si só. Copa do Mundo. Você está na torcida, o seu time está ganhando. O relógio vai informar que faltam 5 minutos para acabar o jogo. Então, você está lá numa maior emoção na Copa do Mundo, aí você olha para o seu relógio, nossa mãe, faltam 5 minutos para acabar o jogo. Mas o meu time está ganhando. Então, eu quero que esses 5 minutos passem rapidamente para o jogo acabar logo. Como será que você vai se sentir durante esses 5 minutos finais? Justamente o que eu acabei de falar. Eu quero que passe bem rápido, porque meu time está sendo campeão. Se passar devagar e o outro time fizer um gol, eu posso perder a Copa do Mundo, entre aspas, ou o jogo, ou a partida de futebol, porque aqui a gente sabe que o Brasil não foi campeão. Agora, imagine o contrário: o time está perdendo. O que esses 5 minutos vão significar para você? Ah, se meu time estiver perdendo, eu vou ficar rezando para Deus ajudar, que o tempo passe bem devagarzinho e o meu time consiga reverter a situação. Tá vendo como que depende muito da função do que a gente está fazendo naquele exato momento? Em que situação você vai sentir o tempo passar mais rapidamente? Quando seu time ganha ou quando seu time perde? Eu vou responder por mim, né? Quando o meu time está perdendo, eu acho que esses 5 minutos vão voar, porque ele não vai dar conta de fazer o gol da vitória. O que é tempo para você? Essa pergunta, gente, ela é muito pessoal. Para mim, o tempo é muito importante. Eu acho que 24 horas no dia, para mim, é nada, perto de tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, eu tenho que me organizar dentro de 24 horas para dar conta das minhas aulas. Eu trabalho em 2 escolas, vocês não me conhecem pessoalmente ainda, né? Então, de manhã eu dou aula em Barbacena e à tarde eu dou aula em Ressaquim. Ah, mas nós estamos em tempo de pandemia, então o que que eu faço? De manhã eu atendo a escola de Barbacena online e à tarde eu atendo o Belisário. Então, se eu não me organizar dentro desse tempo, eu não dou conta disso. Eu tenho 2 filhos, então eu tenho que dar conta de organizar a minha vida, dar aula para vocês, cuidar da minha família. Então, o relógio, o tempo, eles são muito importantes na minha vida. Próxima pergunta. Você tem o hábito de consultar o calendário? Eu tenho. Né? Mesmo para eu agendar meus compromissos, agendar as minhas aulas, agendar os compromissos com meus filhos, é o compromisso no final de semana, então eu consulto o calendário diariamente. Eu tenho outro defeito também, viu, gente? Eu consulto muito a previsão do tempo, que eu tenho muito medo de chuva forte. Depois é o número 3. Onde ocorreu a Copa do Mundo no ano de 2018? Ah, professora, eu não sabia responder. 2018, eu não lembro. Mas era só ir na legenda. Ah lá, ela aconteceu na Rússia. Você sabe quem venceu essa edição da Copa do Mundo? Aí você poderia pesquisar, perguntar para o papai, para a mamãe, ou você mesmo lembrar. Então, quem venceu foi a França. Encerramos a correção da atividade da aula número 3.
Fiquem em casa, se cuidem, se preservem. Isso tudo vai passar o mais rápido possível. Temos que acreditar que sim. O pior já passou, agora nós já temos a vacina. Então, daqui a pouquinho nós estaremos todos juntos, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.